Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 7 ao 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de força, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor. Nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas por causa do seu plano salvífico e da sua graça que nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos. Esta graça foi agora manifestada pela aparição de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. É por isso que estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho. Não me envergonho, pois sei em quem acreditei. Eu sei em quem acreditei. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Toma como norma as palavras salutares que de mim ouvistes na fé e no amor do Cristo Jesus. Guarda o precioso bem a ti confiado, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo. Mas o espírito que Deus nos deu é de força, de amor e moderação. Quem conta com Deus tem força, tem amor e moderação. Quem reza, qual é a diferença, Márcio, entre rezar e não rezar? Porque a gente reza, mas as coisas acontecem conosco igual acontece para todo mundo. É verdade, olha ali fora, ó. Se você olhar pela janela aqui do Sorrindo para a Vida, você vai perceber que está caindo uma chuvinha ali fora, gostosa, um sereninho. E olha, cai sobre tudo que está lá fora. Cai sobre gente que está fazendo de tudo para acertar. Cai sobre gente que está fazendo de tudo para errar. Porque tem gente que capricha na hora de fazer besteira. Sobre essa pessoa também está caindo a chuva. Até sobre os cães que passam lá fora. Os gatinhos estão mais recolhidos. A gente vê ali, hoje não tem passarinho voando aqui em torno da janela do Sorrindo para Ver, está tudo quietinho no seu canto. Mas também sobre eles, que vão buscar o alimento, cai a chuva. Porque tem certas coisas que alcançam a todos os viventes. Então, se você é uma pessoa que vive, você também vai ser alcançado pelas tribulações. Quem vive, sofre.
essa vida é sofrida. Não é? O sofrimento só varia de acordo com o tempo. Tem gente que sofre mais jovem, tem gente que sofre mais velho, tem gente que sofre solteiro. Está sofrendo por quê? Porque me sinto só, não encontro alguém para casar. Não tenho a quem entregar o meu coração. Meu sonho é constituir uma família. Então tem gente que sofre solteiro, tem gente que sofre casado. Está sofrendo por quê? Escolhi a pessoa errada. Não tinha juízo quando casei. Não tinha preparo, não tinha maturidade. Não é? Eu achei que o casamento era uma coisa, na verdade era outra. Eu não estava preparado para o casamento. Eu não consigo lidar com as dificuldades, com as fraquezas, com as impossibilidades do meu cônjuge. E aí, meu amigo, a gente pode ir, olha, elencando aí o nosso quadro de sofrimento. Mas o sofrimento atinge a todos os viventes. Então, qual é a diferença entre rezar e não rezar? Quem reza vai enfrentar estes sofrimentos, essas tribulações, as angústias da vida, as aflições, com força, amor e moderação. As coisas que acontecem não vão tirar o seu equilíbrio. As coisas que acontecem não vão descentrar você, tirar você de si. Porque quando a gente avança na vida sem Deus, virando as costas para Deus, as menores coisas tiram a gente do sério, descentralizam a gente. A gente fica fora do eixo, a gente fica fora de si. Você já percebeu quando nós estamos fracos espiritualmente, que uma palavrinha dita por uma pessoa que não tem a menor expressão arrebenta com a gente? Às vezes o fato de uma pessoa nos ignorar azeda o dia da gente. Uma palavra que o esposo disse porque estava cansado e mal-humorado põe a perder amanhã. Está cansado, está mal-humorado. Não devia levar em conta o que a pessoa fala. Gente, nós temos que aprender a dar desconto para as pessoas e para as coisas na vida da gente. Não dá para levar, do mesmo jeito que não dá para levar a sério papo de bêbado. Quando a pessoa está cansada demais, está angustiada, está aflita, a gente não deve levar muito a sério o que ela diz, porque também está embriagada. Está embriagada pela dor, está embriagada pelo cansaço. Eu, quando começo a ficar muito cansado, eu já fico preocupado, porque eu vejo que o cansaço tem em mim o efeito que o álcool tem em algumas pessoas. Quando eu vou ficando cansado, eu vou ficando mais quieto, mais calado, não é? Só que quando o cansaço passa do limite, vira uma chavezinha dentro de mim. Aí eu começo a rir de tudo, aí eu começo a falar o que eu não devo, aí está na hora de eu ir descansar. Cansado demais, melhor não levar muito em consideração aquilo que eu estou falando ali na hora, não é? E eu também tenho que ter essa consciência. Está na hora de descansar. Você já viu que às vezes uma coisa que uma pessoa diz, no momento em que ela não está bem, afeta a gente quando a gente está fraco espiritualmente? Se nós não temos esta moderação que o Espírito Santo dá para nós, até uma criança vai tirar você do sério. Até uma pessoa que você não conhece, ou até que você disse que não liga para o que a pessoa diz, vai em algum momento afetar você. Quando a gente não reza, nós vamos agindo sem amor. Vamos esvaziando a nossa vida da afeição, da ternura. E aí não é à toa que a gente diz que está sem gosto pela vida, que a vida perdeu o sabor. Claro que perdeu o sabor. Nós fomos tirando o sabor da vida, que é o amor.
E, sobretudo, quando eu me enfraqueço espiritualmente. Eu não perco só força espiritual, eu perco força em tudo. Sem força espiritual, até o nosso corpo se abala. Então o Senhor nos diz aqui, Ele não deu a mim e não deu a você um espírito de covardia para a gente fugir das situações, para a gente fugir das pessoas, para a gente fugir dos problemas. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas sim um espírito de força, de amor e de moderação. E é muito importante nós sabermos disso, porque tem coisas que a gente só faz porque confia em Deus. Quem não reza não tem confiança em Deus. A confiança vai sendo minada. Quando a gente tem um amigo, a gente deve estar próximo desse amigo. A gente deve frequentar esse amigo. Até tem um ditado que diz, né? Percorra o caminho da amizade para que não cresça a erva daninha. Onde passa boi, onde passa cavalo, constantemente não cresce mato. Porque o caminho está sendo sempre percorrido. E não é só boi e cavalo. Onde as pessoas andam, não nasce grama. Né? Por isso que tem alguns lugares que você vai, é proibido pisar na grama, porque se fizer um caminho ali, a grama vai morrer, não vai nascer mais, o chão vai ficar socado. Não é? Com a amizade também assim, a gente precisa conviver, frequentar, falar, para que não nasça, não cresça a erva daninha da desconfiança, do esfriamento, da distância afetiva e até espiritual, porque amigos têm comunhão espiritual. É a relação que faz com que a gente tenha um depósito de confiança na pessoa. Quanto mais a gente conhece uma pessoa de bem, mais a gente confia nela. Quanto maior é o seu relacionamento com Deus, que é o maior de bem de todos, mais você confia nele. E Deus não trai a confiança daqueles que esperam nele e esperam por ele. Tem coisas que a gente só faz porque confia em Deus. Como a Valdênia partilhou um pedido nesta manhã de alguém que diz: eu preciso deixar o adultério. Preciso que vocês me ajudem. E eu entendi, é para a gente ajudar pela oração. Mas a gente também ajuda pela palavra. Não é uma palavra vazia, mas uma palavra que dá rumo, que dá direção. Você só vai conseguir deixar o adultério pela sua confiança em Deus. Você precisa confiar em Deus. Confiar em Deus que você não vai ficar desamparada. Confiar em Deus de que não vai faltar o conforto afetivo, o consolo interior. Confiar em Deus de que você não vai ficar só, esquecida, abandonada. E que às vezes até a resposta da sua oração não chega, porque o lugar está ocupado com a pessoa errada. Ocupado com a pessoa errada, não tem lugar para a pessoa certa. Sabe, o adultério ele é terrível, gente, porque ele tira da esfera a pessoa que a gente prometeu amar. Tira o esposo, tira a esposa do lugar que lhe pertence para colocar o outro. O adúltero usurpa o lugar do esposo, da esposa. Então não é assim simplesmente uma relaçãozinha, uma diversão, uma aventura. Não, você está dando para a pessoa aquilo que não pertence nem a ela nem a você. Você está dando para o outro o tempo do seu esposo. Você está empregando a atenção que era para ele com outra pessoa. Você está oferecendo o afeto, o amor, o carinho,
a presença que era para o outro. E olha, quanto desperdício um adultério traz para a vida da pessoa. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de energia. É tão terrível que a pessoa só não enxerga porque ela está dentro. Só que aí depois, quando ela sai, ela vai se perguntar, como muitas vezes eu já vi as pessoas que se libertaram dizerem: como foi que eu caí nisso? Como eu pude ficar tantos anos preso nisso? E eu vou fazer a pergunta que alguns gostariam de fazer: e como é que a pessoa saiu disso? Talvez, se você pudesse, você faria essa pergunta: como é que você saiu disso? E muitos iriam te responder: foi quando eu passei a confiar mais em Deus do que nas consequências. É quando a confiança em Deus venceu o meu medo, venceu a minha covardia. Aí eu consegui a minha libertação. Tem coisas que a gente só faz porque confia em Deus. Só que no momento em que você faz, a graça de Deus vem como uma enxurrada arrebatadora, uma enxurrada de libertação, de graça, de salvação. Eu confio, por isso eu vou. Porque eu confio em Deus, eu dou o passo. Não é? Tem gente que diz: eu não sei se eu vou fazer isso, eu não sei se eu vou ser fiel a essa decisão que eu vou tomar, se eu vou me manter fiel. Meu querido, você dá o passo. Confia em Deus. Espere para ver. E você verá que Ele é fiel e que a graça não falta. Olha como diz aqui a palavra, depois de ter dito isso, no versículo 8: sustentado pela força de Deus. Como é que eu enfrento certos sofrimentos? Sustentado pela força de Deus. São Paulo diz a Timóteo: sofre comigo pelo Evangelho. Aguenta esse sofrimento, mas aguenta sustentado pela força de Deus. Aí eu tenho medo de tomar essa decisão e depois eu não aguentar. Aí eu passar vergonha, entrar numa questão, desequilibrar essa situação que já está por um fio, sustentado pela graça de Deus. Por isso, na Canção Nova, nós temos uma expressão que é PHN, significa por hoje não. Por hoje eu serei fiel a Deus. Por hoje eu vou dizer não ao erro. Por hoje eu vou dizer não ao pecado. Porque eu tenho certeza que por hoje a graça de Deus vai me socorrer. E amanhã? Amanhã a Deus pertence. Só que Deus que te sustenta hoje vai te sustentar amanhã e depois, e depois, e depois. E de fidelidade em fidelidade você vai se libertar, sustentado pela força de Deus. Desse Deus que destruiu a morte, que nos salvou, que nos chamou para uma vida boa, para uma vida cheia de saúde. A palavra santa quer dizer também cheia de saúde, porque a gente vive uma vida que adoece. Tem horas que a gente se pega numa vida que adoece, uma vida em que a gente não se dá descanso, uma vida em que a gente não se dá paz. Valdênia citou ali alguém que dizia da palavra de Deus que nós partilhamos nesta semana, que falava de não lembrar das coisas do passado. Eu recebi o testemunho de um sacerdote por causa da partilha da palavra desse dia. E esse padre dizia o seguinte, ele dizia: eu que dou perdão a tantas pessoas pelo sacramento da confissão, eu que perdoei tantas pessoas que me fizeram mal, eu não me perdoava a mim mesmo. Eu não esqueci as coisas do passado. Mas esse dia, pela palavra de Deus, disse esse padre, o Senhor nosso Deus me libertou. Me libertou daquilo que estava me fazendo mal.
Olha, a gente vai vivendo uma vida tóxica, intoxicada pelos venenos da nossa história, pelos venenos do nosso passado. Tem coisa que até no corpo da gente, quando desequilibrada, nos envenena. Tem coisa tóxica no nosso corpo, você sabia? Como tem coisa tóxica na nossa história, que se não estiver no lugar certo e aproveitada da maneira correta, faz mal para a gente. Deus nos chamou a uma vida saudável, uma vida de saúde. E uma vida de adultério é uma vida que adoece a pessoa. É uma questão de tempo. Questão de tempo para quem vive desse modo. Ver a sua família adoecer. Ver até esse próprio relacionamento de adultério adoecer. Ver-se adoecer. É uma vida ruim. E Deus nos chamou para uma vida boa, uma vida santa. Será que não está na hora de você se despedir e pôr um ponto final nesses relacionamentos tóxicos que você está vivendo? Porque tem relacionamento que faz mal para a gente, meu povo. Não se trata de discriminar pessoas, se trata de discriminar situações, circunstâncias. Tem coisas que não é para a gente estar nelas. Tem lugares que não é para a gente frequentar, porque não é bom. Tem relacionamento que não é para a gente estar nele. Como é que eu vou saber, Márcio, se eu devo ou não estar num relacionamento? Se esse relacionamento que você está, você esconde das pessoas que te amam e te respeitam, você não deveria estar nele. Se você esconde esse relacionamento, que até você chama de amizade, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, daquele seu amigo, que é amigo de verdade. Se você não diz, não deixa o seu amigo saber, até sob pretexto de que ele vai encher sua paciência, que ele perturba você, que ele se mete nas suas coisas, meu amigo, você não deveria estar nesse relacionamento. Não deveria. Isso vai levar você para o buraco. Isso está roubando a saúde até da sua amizade. Tem coisas nas quais nós não deveríamos estar, que estão matando a gente, estão matando a nossa alegria, estão matando os nossos sonhos verdadeiros, estão tirando a nossa paz. Para quê? Para nada. Deus nos chamou para uma vida santa, uma vida saudável, uma vida boa, não em atenção às nossas obras. Não porque a gente fez por merecer, mas por causa do seu plano salvífico e da sua graça que nos foi dada. Tem uma graça de Deus para você, à espera da sua decisão, sabia? No momento em que você decidir, essa graça vai recair sobre você. E você vai ter força de fazer o que você acha que não vai dar conta. E você acha que não vai dar conta porque você não se decidiu. Mas no momento em que você tomar a decisão, e se esse momento for agora, essa graça lhe será dada agora. Há uma graça que lhe foi dada e tem um plano para te salvar. Deus tem o plano que vai retirar você disso, que vai salvar você. Por causa do seu plano de salvação e pela sua graça que nos foi dada, nós somos chamados da escuridão, das trevas, de uma vida ruim para uma vida boa. Para uma vida boa. Quem foi que nos chamou? Que graça é essa? Esta graça foi agora manifestada pela aparição de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho. Jesus destruiu a morte. A morte existe, mas não funciona mais. Como assim? Eu continuo vendo gente morrer. É igual uma prisão cuja cela está escangalhada.
A porta está ali, as grades estão ali, mas está escangalhada. É uma prisão, mas não prende mais. Em alguns lugares, sobretudo no litoral do nosso país, a gente tem aqueles fortes. Forte de Copacabana, o forte lá de Cabo Frio, muito bonito. Aí você entra, aquele forte guardava a praia, mas todo forte tinha ali uma cadeia. É igual a cadeia do forte. Você entra, está lá. Mas hoje serve para as pessoas se divertirem. Um dia foi um lugar de muita tristeza, de muita dor. Coisas horríveis aconteceram ali. Só que aquela prisão está escangalhada. Ela não tem mais o poder de reter as pessoas. A morte foi escangalhada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não segura mais. Tanto que ela não tem mais domínio sobre nós. Quem tem Deus vence o medo da morte, porque não tem um espírito de covardia, mas um espírito de força, de amor e coragem. Como é, e de moderação, como é que a gente enfrenta os medos, inclusive o medo da morte, com força, com amor e com moderação, com equilíbrio, com amor e com força. Porque Jesus fez brilhar a vida sobre nós, está fazendo essa vida brilhar para você nesta manhã. Essa esperança que está brotando dentro de você, essa pergunta que você há muito tempo não se fazia, uma feliz dúvida que está brotando dentro de você. Será? Será que eu vou conseguir? Meu Deus, será para mim esta palavra? Por quê? Porque está brilhando a vida sobre você por meio da palavra de Deus nesta manhã. Que coisa maravilhosa! É por isso, diz aqui Paulo, que estou suportando também estes sofrimentos. Estou suportando por quê? Porque eu tenho a graça de Deus, porque eu confio em Deus, porque Deus me deu um espírito, não de covardia e de medo, mas de força, de amor e moderação, porque eu sei em quem eu confiei. Gente, quando eu vim para a Canção Nova, eu era um garoto que ia fazer 19 anos. E olha, quantas palavras de desencorajamento eu recebi. Por que você vai? Fica. Aqui em Brasília também tem gente que precisa de evangelização. Mas você vai deixar sua família. Eu era um jovem que estava decidindo em que direção eu iria com a minha vida. Olha quantas situações surgiram ali para poder me desanimar. Como é que você vai casar? Como é que você vai sustentar uma esposa vivendo como missionário? Ainda mais missionário católico, sem dinheiro, sem uma poupança, sem ajuntar um patrimônio. E se depois, quando você tiver passado ali dos 30 e poucos anos, eu já estou quase chegando nos 50, e você descobrir que a Canção Nova não é esse lugar para você, e você sair, não vai ter mercado de trabalho para você. Eu lembro do meu pai, tadinho, aflito, e ele disse para mim assim, pelo amor de Deus, me diga que você indo para essa Canção Nova, você vai ser padre e você não vai casar. Eu disse, então pai, mas lá a gente pode casar. Ele, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Como é que você vai sustentar uns filhos vivendo nesse lugar? E ele, no jeito de compreender o que era a Canção Nova, ele disse para mim assim, se você vai entrar para esse lugar, ao menos seja padre para que você seja alguma coisa na sua vida, meu filho. Porque ser missionário sem ser padre, meu pai não era nada. E ele me perguntava, como você vai sustentar seus filhos? Gente, eu já estou passando desta fase. Porque um filho meu, se Deus quiser, no ano que vem já se forma. Fez o concurso público, passou. O meu mais novo também fez um concurso, passou. Os dois já não vivem mais conosco. A gente ainda sustenta, claro que sim. Estão estudando, a gente precisa dar esse suporte financeiro. Não é fácil, é um desafio a cada dia.
Tem horas que a gente põe a mão na cabeça e pergunta ao Senhor, de onde virá o recurso? Aí vem o Salmo e diz, para os montes levanto os olhos e me pergunto, de onde virá socorro? O meu socorro vem do Senhor. E na hora certa, Deus vai fazendo chegar uma ajuda aqui, alguém que ajuda a colar, o dinheiro aparece aqui na hora, e assim vai, por meio do trabalho, por meio do empenho, do esforço da gente, mas a providência vai nos sustentando. Mas quanta gente dizia coisas horrorosas ao meu respeito por causa da vocação que Deus havia me dado. Mas para todas essas coisas, eu só tinha uma resposta. É a mesma que eu tenho hoje. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Um parente meu dizia assim, se você fosse meu filho, eu processava esse Padre Jonas, que fez uma lavagem cerebral em você para você entrar na Canção Nova. Ô lavagenzinha cerebral bem feita, hein? Pensando por esse viés, o Padre Jonas deveria escrever então um livro sobre lavagem cerebral, porque fez à distância, sem encontrar comigo, não é? E bem feito, porque olha quantos anos está durando. Já quase aí 30 anos. E eu olhava para aquela pessoa e eu pensava comigo, não foi no Padre Jonas que eu pus a minha confiança. A minha confiança está em Deus. A sua confiança precisa estar em Deus. Tem gente que às vezes erra no casamento porque casa para pôr a sua confiança na esposa, no marido. Meus queridos, a gente confia na esposa, confia no marido, confia nos filhos, confia nos pais, confia nos amigos. Mas a nossa confiança mesmo está em Deus. E até naqueles que nós confiamos por causa de Deus. Porque quando uma pessoa é uma sem Deus e uma contra Deus, ela não tem nada da minha confiança. É zero. Zero. Há um tempo atrás eu perdi amigos. Que a pessoa entrou em contato comigo e disse assim, eu queria pedir a você, isso já tem uns tempos, viu gente, não é para agora não. Que você votasse em tal pessoa. Eu falei, de jeito nenhum. Não, mas é uma pessoa boa. Eu falei, para você talvez. O que você tem contra a pessoa se você não a conhece? Essa pessoa é contra Cristo. É contra o Evangelho. É contra a igreja. Essa pessoa manifestou publicamente seu ódio à igreja. Como é que eu vou pôr a minha confiança numa pessoa que se diz contra Deus? Gente, uma pessoa que não tem Deus é capaz de qualquer coisa, porque não tem esses valores bem definidos, sabe? São tudo muito maleáveis. Márcio, a pessoa vai fazer qualquer coisa? Não, tem gente que não faz as coisas porque sabe que tem consequências. Muitas vezes por medo da lei. Mas quando uma pessoa não acredita em Deus, não confia em Deus, eu desconfio dela, mas desconfio com força. Mas você confia em gente que você não conhece? Confio também. Como? Às vezes você percebe o amor e o respeito que aquela pessoa tem por Deus. Quando uma pessoa é sinceramente de Deus, também tem coisas que ela não é capaz de fazer, porque ela é temente a Deus. Então eu lhe digo, até as pessoas nas quais eu confio por causa de Deus. E lhe digo, meu querido, nada dá mais força para nós. No começo de um dia, nada nos dá mais coragem para enfrentar um problema do que dizer sinceramente, dizer do fundo do coração, eu sei em quem eu acreditei, eu sei em quem eu pus a minha confiança, eu pus a minha confiança em Deus. Eu creio em Deus, eu sei em quem eu acreditei e dele eu não arredo meu pé. Meu filho está na Marinha
não é? E a gente vai se familiarizando cada vez mais com algumas coisas próprias dessa condição, né? Profissão maravilhosa, gente, profissão linda, não é? Digo a você que às vezes está decidindo a sua vocação e é jovem, como eu quando estava lá com os meus 14 anos, tive essa oportunidade. Falei, olha, a carreira na vida militar é uma carreira belíssima, mas fazer carreira não é servir, porque tem gente que aos 18 anos tem o serviço militar obrigatório, esse não é carreira, aí você não cresce lá dentro, se brincar você não passa de soldado, mas para você ser um sargento ou para você ser mais ainda um oficial, você precisa fazer concurso, tem que fazer prova, fazer carreira. Eu lhe digo, que profissão maravilhosa. E certa vez perguntaram para um marinheiro antigo, o que a experiência havia ensinado para ele sobre as tempestades. Porque é difícil você encontrar um marinheiro que não tenha pegado uma tempestade. E diz também o ditado que tempos calmos não faz bom marinheiro. O bom marinheiro é formado nas tempestades do mar. E aquele que navega bem na vida está acostumado com as tempestades da vida. Aí perguntaram para o marinheiro, não é? O que a sua experiência havia ensinado para ele sobre as tempestades. Ele respondeu o seguinte, na tempestade, só tem uma coisa que se pode fazer, só uma. Você pôr o navio numa certa posição e mantê-lo firme naquele rumo. Na tempestade, você precisa pôr no rumo certo e ficar firme, amigo. Por isso que nas tempestades da vida, nos momentos de crise, a gente não fica tomando decisões, porque na hora da crise a gente não pensa direito. Primeiro a gente tem que sobreviver à crise. Eu estou em crise no meu matrimônio e estou pensando em separar. Você está pensando em separar no meio da crise? Você vai separar. Está em crise? Não é hora de você separar. Você primeiro tem que atravessar a crise. A hora que você estiver bem com a sua esposa, com o seu marido, aí é hora de separar? Não, aí é hora de você conversar. Porque queira Deus, a sua família seja preservada da destruição. Mas querer decidir no momento da crise, a crise vai decidir por você. Não vai ser você quem vai tomar a decisão. Gente, é isso que nós temos que fazer. Às vezes, como Paulo, nós não vemos nem o sol, nós não vemos nem as estrelas, e a tempestade que cai não é pequena. Só tem uma coisa a fazer, uma só. A razão pode não nos ajudar naquele momento. As experiências passadas podem até não nos trazer luz. E pode acontecer conosco o que aconteceu naquele testemunho no comecinho do programa. Até a oração parece não trazer consolo. A pessoa reza e não sente nada. Nesta hora faz o quê, Márcio? Só resta um caminho. Temos que pôr o coração numa determinada posição e ali ficar. Temos que estar ancorados no Senhor. Márcio, estou em crise, não sei nem se eu acredito em Deus, não sabe? Se ancore em Deus. Fique firme em Deus. Venha o que vier, onda ou vento, raios ou trovões, abismos ou rochas perigosas, não importa o que, o nosso lugar é estar agarrado ao leme, na certeza que Deus é fiel. Não abandone a sua vida ao descontrole, não largue dizendo assim, já está tudo dando errado mesmo, então termine de rasgar, de ferrar com o resto. Não. Agarrado ao leme, põe firme na posição certa, aquela que você aprendeu dos seus pais, aquela que você aprendeu de quem você confia, aquela que você aprendeu com quem você ama e com quem te ama. Põe o seu coração em Deus, agarre nessa direção, fique firme, ancorado no Senhor, na certeza de que Ele se comprometeu conosco e que Ele tem amor eterno, amor que não tem fim, para poder salvar você. Coloque as mãos sobre o seu coração. O amor de Deus por você é eterno, ou seja, não tem fim e não depende das suas boas obras.
Deus nos salva e Ele escolheu nesta manhã ser Salvador para você. Ele nos recolhe, Ele cata os nossos pedaços e não é intenção as coisas que nós fazemos. Mas antes de todos os tempos, antes de tudo, Ele já nos tinha reservado a sua graça. Antes de você nascer, já havia uma graça de Deus preparada para te acompanhar em toda a sua vida. E Ele já sabia como iria salvar você, salvar a mim e salvar cada um de nós, inclusive de nós mesmos. É com a graça que nós enfrentamos as tempestades da vida. Então diga, é com a graça de Deus que eu vou enfrentar essa dificuldade, que eu vou ultrapassar essa dificuldade. É sustentado pela força de Deus, que eu sou capaz de superar este e todo e qualquer sofrimento, porque a graça de Deus está comigo. Diga em voz alta, a graça de Deus está comigo. A graça de Deus está comigo. Meu querido, a mesma força divina que destruiu a morte, Deus está colocando à sua disposição nesta manhã para você enfrentar e vencer a maldade, a dor e superar suas limitações e fraquezas. Porque o que Deus está derramando sobre cada um de nós agora, sobre você neste momento, é o seu espírito de força, de amor e de equilíbrio. Diga, com Deus eu tenho a força, o amor e o equilíbrio que eu preciso. Com Deus eu tenho a força, o amor e o equilíbrio que eu preciso. Eu tenho o equilíbrio que preciso. Eu tenho o equilíbrio. Eu tenho a força equilibrada que eu preciso. Eu tenho a força equilibrada que eu preciso. Porque excesso de força também é fraqueza, meu irmão. Tem muita gente que perdeu porque pôs força demais. Força sem amor e sem equilíbrio só estraga. É importante você ter força, mas ter equilíbrio e ter amor. Por isso vamos pedir, vem Espírito Santo, vem sobre nós. Vem Espírito de Deus. Cristo, eu te louvo e não sei como agradecer pelo que fizestes por mim. Eu confio em ti e no teu poder. O Senhor foi quem me resgatou do caminho mau que escolhi. E agora só quero viver no amor, no caminho de Deus, é que me sinto feliz, feliz, meu Senhor.